Edinson Cavani nasceu no dia 14 de fevereiro de 1987 na cidade de Salto, no Uruguai. É filho de Berta Gomes e Luiz Cavani e jogador de futebol com passagem por clubes importantes e pela seleção uruguaia. Cavani tem um irmão que era conhecido como Gulli, que também foi jogador de futebol e atuou por clubes do Uruguai e da Europa. Desde a infância, Cavani sempre se mostrou ser um jogador prodígio, ingressando muito cedo nas categorias de base do Salto FC, clube da sua cidade, onde permaneceu até os 12 anos de idade, quando se mudou para Montevidéu para defender as cores do Danúbio. Pelo clube da capital uruguaia, Cavani ingressou nas categorias de base no ano de 1999 e por lá permaneceu até 2005, quando fez a sua estreia pelos profissionais do clube. Cavani ainda atuou na temporada 2006-2007, quando ajudou o clube a conquistar o campeonato uruguaio daquele ano. No ano de 2007, após consolidar como uma promessa do futebol uruguaio, Cavani assinou o contrato com o Palermo da Itália. Pelo Danúbio, Cavani atuou em 30 jogos, marcou 12 gols e venceu um título. Agora no Palermo, na temporada 2006-2007, Cavani era tratado como uma promessa. Já na sua primeira partida com a camisa do clube, Cavani deu as cartas, marcando um gol diante da Fiorentina. Nessa temporada, Cavani ajudou o clube a acabar na 5ª colocação no campeonato italiano, se classificando assim para a Europa League do ano seguinte. Na temporada seguinte, 2007-2008, Cavani assumiu o posto de titular da equipe, após a saída de Amauri. Nesse ano também, Cavani recebeu a sua primeira convocação para a seleção uruguaia, em partida diante da Colômbia. Justamente na sua estreia, a exemplo de como foi no Palermo, Cavani marcou um gol. Pela Europa League, o Palermo acabou eliminado na primeira fase e no campeonato italiano acabou na 11ª colocação. Na temporada 2008-2009, Cavani e o Palermo fizeram uma boa temporada, acabando no campeonato italiano na 8ª colocação, perdendo na última rodada a chance de disputar a UEFA Europa League do ano seguinte. Na temporada 2009-2010, Cavani vivia a sua melhor fase da carreira, e quem se deu bem com isso foi o Palermo, que encerrou o campeonato italiano na 5ª colocação, garantindo mais uma vez a vaga para a Europa League. Ao fim da temporada, Cavani foi convocado para a disputa da Copa do Mundo da África do Sul. Após ficar em um grupo com México, África do Sul e França, a seleção uruguaia acabou a primeira fase em primeiro lugar. Já nas oitavas de finais, o Uruguai acabou eliminando a equipe da Coreia do Sul. Nas quartas, após um jogo eletrizante, a Celeste Olímpica deixou a seleção de Gana para trás, e após 40 anos, o Uruguai estava de volta a uma semifinal de Copa do Mundo. Na semifinal, o Uruguai acabou eliminado pela seleção da Holanda. Na decisão do terceiro lugar, a seleção uruguaia acabou perdendo para a Alemanha, partida que ficou marcada por decisão que Cavani marcou um gol. Apesar do baixo desempenho no quesito gols, Cavani fez uma boa Copa e acabou despertando o interesse do Napoli, que anunciou a contratação do craque por 17 milhões de euros. Pelo Palermo, Cavani disputou 117 partidas, marcou 37 gols, mas não venceu nenhum título. Agora no Napoli, na temporada 2010-2011, Cavani fez a sua estreia em uma partida diante do Elfsborg pela Liga Europa e de cara já marcou 2 gols, classificando o time para a fase seguinte do torneio. Nessa temporada, Cavani acabou o campeonato italiano como vice-artilheiro, marcando 26 gols e ajudando o clube a conseguir a vaga para a Champions League da temporada seguinte. Ao fim da temporada, Cavani foi convocado para a Copa América, competição que chegava cheia de expectativas, porém no segundo jogo acabou se machucando gravemente, ficando de fora de alguns jogos, só retornando na grande final diante do Paraguai. Naquela competição, Cavani e o Uruguai acabaram campeões. Na temporada 2011-2012, Cavani mais uma vez fez um excelente campeonato italiano, marcando 23 gols e ajudando a equipe do Napoli a acabar aquela competição na 5ª colocação. Ainda nessa competição, Cavani venceria seu primeiro título pelo clube, a Copa da Itália, derrotando a Juventus na final por 2-0. E Cavani encerrou aquela competição como artilheiro, com 5 gols marcados. Pela Champions League, a equipe acabou se classificando na 2ª colocação do grupo muito forte, que tinha Bayern de Munique, Manchester City e Vila Real, mas acabaram eliminados já na fase seguinte para o Chelsea. Na temporada 2012-2013, Cavani e o Napoli fizeram um brilhante campeonato italiano e acabaram a competição na 2ª colocação. E Cavani acabaria aquela competição como artilheiro, tendo marcado 29 gols. Ao fim daquela temporada, Cavani foi convocado para a Copa das Confederações, e após o Uruguai se classificar na 2ª colocação em um grupo com Espanha, Nigéria e Tahiti, a Celeste Olímpica acabou eliminada pelo Brasil nas semifinais. Na disputa do terceiro lugar, a seleção uruguaia acabou derrotada pela Itália nos pênaltis. Após também o destaque na temporada, Cavani acabou despertando o interesse do PSG, que após negociações anunciou a sua contratação pelo valor de 64 milhões de euros, o que tornou Cavani o 5º jogador mais caro da história na época. Pelo Napoli, Cavani atuou em 138 partidas, marcou 104 gols e venceu um título. Na temporada 2013-2014, Cavani chegou ao PSG cheio de expectativas, tanto é que de cara assumiu logo a titularidade da equipe. Seu primeiro gol com a camisa do clube aconteceu diante do Ajax, em partida válida pelo campeonato francês.
Com o clube parisiense nessa temporada, Cavani venceu o campeonato francês e a taça da Liga da França. Ao fim da temporada, Cavani foi convocado para a sua segunda Copa do Mundo, competição que aconteceu aqui no Brasil. Após se classificar na segunda colocação em um grupo com Costa Rica, Itália e Inglaterra, a seleção uruguaia acabou eliminada nas oitavas de finais para a seleção da Colômbia. Na temporada 2014-2015, de volta ao PSG, Cavani se destacou muito e acabou vencendo a Copa da França, o Campeonato Francês e a Taça da Liga Francesa. Nessa temporada ainda, Cavani foi convocado para a Copa América, que aconteceu no Chile. Após cair em um grupo com a Argentina, Paraguai e Jamaica, a seleção uruguaia se classificou na terceira colocação, já que o regulamento previa que os melhores terceiros colocados se classificavam. Já nas quartas enfrentaram a seleção chilena e acabaram eliminados. Nesse jogo, Cavani acabou expulso. Na temporada 2015-2016, Cavani e o PSG venceram o Campeonato Francês, a Copa da França e a Taça da Liga Francesa. Pela seleção uruguaia, Cavani mais uma vez foi convocado para a Copa América, em uma edição especial que comemorava o centenário da competição. Em um grupo com Venezuela, México e Jamaica, a seleção uruguaia não foi bem e acabou eliminada ainda na fase de grupo. Na temporada 2016-2017, Cavani e o PSG mostraram a sua supremacia na França e mais uma vez venceram a Taça da Liga Francesa, a Copa da França e o Campeonato Francês, competição na qual Cavani acabou como artilheiro e melhor jogador. Na temporada 2017-2018, veio mais uma tríplice coroa, com os títulos da Copa da França, da Taça da Liga Francesa e do Campeonato Francês, competição na qual Cavani mais uma vez acabou como artilheiro. Nessa temporada, Cavani quebrou o recorde de maior artilheiro da história do PSG. Ainda nessa temporada, Cavani foi convocado para a sua terceira Copa do Mundo da carreira, na Rússia. A seleção uruguaia caiu no grupo com Rússia, Arábia Saudita e Egito, se classificando na primeira colocação. Nas oitavas de finais, vitória sobre a seleção de Portugal, com Cavani decidindo a partida, marcando 2 gols. Nesse jogo ainda, Cavani saiu machucado e não pôde jogar a partir das quartas de finais, quando o Uruguai acabou eliminado. Na temporada 2018-2019, Cavani e o PSG venceram juntos o Campeonato Francês. Na temporada 2019-2020, em meio à pandemia do coronavírus, o futebol da França foi encerrado e o PSG, que era líder até o momento da paralisação, foi declarado como campeão do Campeonato Francês. Em toda a sua carreira por clubes, Cavani atuou em 586 jogos, marcou 353 gols e venceu 20 títulos. Pela seleção uruguaia, Cavani atuou em 116 jogos, marcou 50 gols e venceu um título.